Semana que a gente celebra o Dia das Mães. E é claro que a gente tem que falar dessa data tão importante para falar de uma pessoa que transforma tudo no dia a dia da gente, as nossas mães. Por isso, eu recebo com muito carinho uma amiga minha, que é uma mãe que eu tenho no meu coração. Ela é mãe de 4 filhos, animada, né, amiga? De 4 bênçãos na vida dela, de uma família que a gente tem muito carinho na cidade. Na hora que vocês conhecerem minha entrevistada, vocês vão saber quem é ela. Estou recebendo Gislane Magri. Gislane, que felicidade ter você aqui. Bem-vinda à Rádio 93. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a Grazi, que me mandou uma mensagem e pediu para que estivesse aqui. Desejo também um bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93, nessa manhã que estarão ouvindo esse programa. É uma alegria estar aqui e poder partilhar um pouquinho da minha história com vocês. A história da Gislane é feita de muitos capítulos. Eu tenho a felicidade de participar de alguns, a gente se conhece há alguns bons anos, né, Gi? Sim. E eu acompanho, mesmo que de não tão perto assim, mas uma história bonita de luta, de desafio, né, Gislane? De entrega. E hoje nós vamos falar sobre maternidade nessa semana. Gislane é filha da Terezinha, uma mulher forte, que inclusive farei um adendo, que faz a melhor cocada do mundo. Sim. Terezinha, você pode mandar cocada pra gente, inclusive. Pode mandar. Tá vendo? Terezinha é uma mulher muito forte, a gente conhece um pouquinho a história da sua mãe, e eu acredito que a luta de Terezinha e a força dela devem ter sido grandes inspirações para você e para todos os seus irmãos. Então eu queria que a gente começasse falando de um pouquinho da sua história com a maternidade. Eu comecei contando que você tem 4 filhos hoje, que estão sob a sua guarda. Você tem um filho que já está no seu, então são 5 filhos. Me conta um pouquinho dessa sua história com a maternidade. Então, Grazi, toda mulher já nasce para ser mãe, né? Independentemente de uma resposta a esse chamado, seja biológico ou seja espiritualmente, mas todas nós temos na nossa centralidade, na nossa vocação, o chamado à maternidade. Isso já existia dentro do meu coração, mas a maternidade ela era para mim um desafio, né? Também pela cultura onde hoje nós estamos inseridas, também pela circunstância do mundo hoje pós-moderno, onde nós estamos vivendo e precisamos viver a maternidade dentro desse mundo hoje. Então, quando falava em maternidade para mim, eu me via num grande desafio, porque eu pensava assim, a Gislane vai morrer. Eu vou perder tudo que eu amo, eu vou perder tudo que eu gosto de fazer, eu não vou ter tempo de dormir, não vou ter tempo de fazer o que eu gosto. E eu não tinha uma visão tão linda e maravilhosa da maternidade. Eu preciso falar isso, né? Talvez acho que eu nunca tenha falado isso tão abertamente assim para o público, mas a maternidade ela era para mim um grande desafio. Mesmo vindo de uma família numerosa, eu sou de uma família de 6 filhos, né? Sou gêmea. E papai e mamãe nos criaram muito bem, nos criaram na igreja católica, mas ainda assim eu via a maternidade como algo muito desafiador, porque era algo que me tiraria de mim mesma, né? Nunca imaginei isso, Gislane. Nunca, de verdade. Sim. Ao te ver e conhecer um pouquinho da sua história e ver você hoje com seus meninos, não imaginaria que a Gislane enxergava ela como um desafio. Inclusive eu me casei e eu tinha um medo assim da vida chegar em mim, né? Quando eu me casei, meu esposo já estava muito animado em engravidar e eu tinha um medo muito grande, porque eu pensava, como é que vai ficar meu trabalho? Como que vai ficar também a minha vida profissional? Eu ajudo com a renda dentro de casa, isso é uma realidade hoje de muitas famílias Sim. no mundo e no Brasil, a mulher trabalhar para ajudar realmente financeiramente em casa. E eu via a maternidade como algo muito, muito distante mesmo. Mas tinha o desejo de ser mãe, né? Lá no fundo tinha um grande desejo. E aí foi quando eu vivi o primeiro contato com a maternidade biológica, que eu me casei em 2016, e aí em 2017 eu e meu esposo nós tivemos a graça de engravidar, mas perdi a gestação. Engravidei, pensei que bom, estou grávida, né? Estava feliz, óbvio, com aquela gestação, né? Contei para toda a família, fizemos ultrassom e eu comecei a ter um sangramento. E aí, nesse processo da perda gestacional, de que eu fui fazer um ultrassom e a médica disse assim, não tem mais batimento. Aí, nesse dia, eu vivi a experiência de que, sabe quando a gente só valoriza quando perde? Eu passei por isso, eu precisei perder para aprender, né? Precisei sofrer para aprender.
A mãe já diz isso, né? Ou aprende na dor ou aprende pela via do amor. E aí eu aprendi... Na dor, eu já vi o quanto eu amava aquele bebezinho. Né? Eu estava ali com 2 meses e meio de gestação e eu sofri muito a perda gestacional. Eu me compadeço muito das mulheres que enfrentam a perda gestacional ou enfrentam até infertilidade, porque vem um sentimento de impotência, de incapacidade, de culpa, né? Vem vários sentimentos assim. E aí eu me liguei, eu falei, eu não controlo a vida. Quem controla a vida é Deus, né? Eu não sou autora da vida, né? Você teve medo a partir daí, Gislaine? Tive medo de não engravidar mais, tive medo de não ser capaz de ser mãe novamente, enfim, foram alguns desafios, mas aí logo em seguida Deus nos deu a graça da segunda gestação, que foi o Inácio. O Inácio hoje ele tá com 5 anos e meio, ele é bonitinho que ele mesmo fala, eu não sou o primogênito, mamãe, eu já tenho um irmão no céu. Aí depois o nome de José, ele fala que é um menino, né? E o Inácio é esse grande presente também de Deus na nossa vida, e foi ele que abriu o meu coração, né, para a maternidade, que rasgou o meu coração. E aí, na potência com que eu sofri com a maternidade do primeiro filho, era a grandeza do meu egoísmo. Eu assumo isso com muita tranquilidade no coração, minhas amigas sabem disso, assim. Eu vi o quanto a maternidade, ela te faz como que um espelho, né? Você vê aquilo que você realmente é. O seu desafio de perder noite de sono, de o seu tempo não ser mais o seu. Uma criança, ela demanda, né? Ela demanda o tempo todo de você e ela não sabe esperar ainda. Ela é conduzida pelas próprias vontades, ela não é conduzida por uma vontade racional. E o impulso fala mais alto do que nela. Então, nasce uma criança, nasce uma mãe, Gislaine? Nasce uma mãe, com certeza. Nasce uma mãe, mas uma mãe que precisa se decidir a cada dia por ser mãe, sabe? É um grande desafio responder esse chamado todos os dias, a cada instante, né? É um grande desafio. E aí veio o Inácio, mas aí veio mais gente para essa família. Quem chegou depois? Inácio nasceu em 2018. Em novembro de 2018 foi uma cesárea bem difícil. Eu fiquei muitas horas em trabalho de parto. E tinha um grande desejo de ter o parto normal. Eu estava muito nesse mundo, né? Eu tinha feito um curso de doula recente. E aí, para quem não sabe, a doula é aquela que ajuda a mulher no processo do trabalho de parto. Então, eu estava muito encantada com esse mundo e fui para uma cesárea. Então, aí eu já tive meu coração muito transformado já, por ter vivido todo o processo. Então, o Inácio nasceu já precisando de oxigenação, precisando de socorro ali. Foi uma cesárea difícil, assim, né? Eu já estava muito cansada. E nasceu o Inácio e eu falo, o que vai ser de mim agora, né? E transforma. Eu lembro que eu falava assim com meu esposo, eu achava, Grazi, que um filho chegaria na nossa vida e nos dividiria, sabe? Quando é muito pelo contrário, né? O filho, ele chega e ele é capaz de potencializar a sua capacidade de amar o próximo. É muito impressionante isso, né? E aí, quando o Inácio nasceu, eu pensei assim, gente, eu já fiz um pouquinho de tudo assim nessa vida, né? No sentido assim, de tentar evangelizar. Né? Já frequentei missão em presídio, já frequentei missão de grupo de oração, já estive à frente de grupo de oração da Igreja Católica, já estive à frente de missão, já frequentei um asilo, né? Uma época a gente visitava o hospital, os doentes. Mas eu só toquei no verdadeiro amor quando eu me tornei mãe, porque é um amor que se aproxima muito do amor de Deus mesmo. Que lindo. Mas aí eu pensava assim, nasceu o Inácio, mas agora eu não posso mais ter filhos. Eu falava, amor, a gente não vai dar conta. E veio esse Voltou aquele sentimento lá do início do que eu vou fazer. Tinha acabado de vir de uma cesárea e a médica tinha falado, olha, o seu corte foi muito grande no útero, você precisa esperar. E, não, então vamos esperar. Até que um dia, o Inácio devia estar com mais ou menos uns 5 para 6 meses, eu estava prestes a voltar a trabalhar, me preparando para isso, né, de deixar ele voltar a trabalhar. E aí o Inácio, um dia eu estava ouvindo uma pregação assim do Frei Gilson. E aí, numa pregação, ele falou muito acertado para mim, assim, quando ele dizia de uma pessoa dentro da pregação que tinha medo de se abrir aos próximos filhos, quando, na verdade, Jesus era o médico dos médicos. E eu comecei a chorar muito lá em casa, e eu falei com meu esposo, amor, eu já sinto o desejo de ser mãe de novo. Olha, que eu sinto esse desejo. Fui atrás de uma obstetra, né? Conversei, fiz novos exames e vi que pela medicina eu poderia já engravidar. Estava muito tranquila aí, né, tendo esse zelo pela minha saúde. E aí veio a Catarina, né? Engravidamos da Catarina.
que veio de um parto normal, muito tranquilo, um doce de menino, uma bênção. E aí, muito diferente do Inácio, cada filho nasce com a sua peculiaridade, cada filho nasce com o seu dom, cada filho nasce com já as virtudes, né? Alguns já nascem com algumas virtudes muito pontuais, a gente já vê isso lá em casa claramente. E veio a Catarina. Que lindo. Junto da Catarina, veio o desafio de uma depressão pós-parto, que eu precisei cuidar, que eu precisei ter zelo, porque eram 2 bebezinhos, Inácio estava com 1 ano e 7 meses, Catarina estava ali acabada de nascer. Uma diferença pequena entre eles, se a gente pensar assim, né? Uma diferencinha bem pequena. Bem pequena. Mas, ao mesmo tempo, nascia uma nova Gislaine de novo. Eu me via... Renasceu a cada uma das... Tinha mais capacidade de amar, tinha uma capacidade de ter mais paciência com as noites de sono, mas eram 2 demandas diferentes, né? E aí foi um tempo que eu cresci muito, assim. Mesmo com a depressão, ela, se a gente souber viver bem uma depressão, ela realmente existe, hoje eu vejo isso, ou eu saio muito melhor dela, ou eu saio realmente pior, né? E eu tinha aquela decisão de melhorar por eles. E foi um tempo de saculejo mesmo, de crescimento interior, para que eu pudesse me doar melhor aos meninos. Catarina nasceu em julho de 2020, foi uma criança da pandemia, todo aquele desafio de ter um bebezinho. Essa hora de Gislaine pensou, já tá bom. Dentro do auge da pandemia. Já tá tudo bem, 2 meninos com a gente, mas tá aí tudo bem. O coração já estava dilatado. E aí? Muito dilatado. E aí, quando foi em 2021, eu tava para tomar uma vacina do Covid, não podia tomar vacina grávida, eu resolvi fazer um teste de gravidez, assim, só para constar, né, ter um zelo. E aí eu estava grávida. Veio a terceira, né, a 4ª gestação, mas a terceira, né, de um filho que já estava no céu. Fiz ultrassom e como ainda em 2020 ainda tinha aquela coisa do Covid, no dia que eu fui fazer ultrassom, o primeiro ultrassom eu fui sozinha. Na verdade, fui só com uma amiga que também estava grávida, a gente aproveitou e marcou no mesmo horário a ultrassom. E aí a médica falou, você tá preparada? Porque são 2. Uau! E aí eram 2 bebezinhos. Eu sou gêmea. Sim, sei, Gisele. Mas, ainda assim, eu fiquei bem surpresa, né? Com a notícia mesmo, né? Ao mesmo tempo que veio a surpresa, veio uma explosão de alegria muito grande. E aquela Gislaine racional que a gente conhece, eu conheço bem, naquela hora ela falou, meu Deus, eram 2, agora serão 4. Deu uma tremida ali também. Família dobrou, né? Passou um filme na cabeça, como que vai ser cuidar. Mas engraçado, isso é algo muito interessante. As gêmeas, elas já vieram com um boom de alegria muito grande no meu coração. Eu senti isso a gestação delas todo dia. Foi uma gestação extremamente tranquila, assim. Mesmo cuidando dos 2, eu senti uma alegria interior de ter as gêmeas, assim. Era muito impressionante. E qual que é a diferença, então, de idade das gêmeas para Tereza? Para Catarina? Para Catarina, desculpa. Catarina, ela tinha 1 aninho quando eu engravidei. 1 aninho. Dá 1 ano e 10 meses. É uma escadinha os meninos em casa toda. Inácio hoje vai fazer, tá com 5, Catarina tá com 3, vai fazer 4 e as gêmeas estão com 2. Com 2. Ô, Gislaine, o que significa maternidade para você? Ela me aproxima muito do amor de Deus. Muito mesmo. Eu tenho a oportunidade de ser co-criadora com o Criador, né? E isso é uma grande missão. Então, a maternidade hoje, ela significa uma resposta ao grande chamado de Deus. Primeiro ser esposa e depois eu ser mãe. Então, a maternidade, ela hoje tem um grande significado na minha vida, porque ela me impulsiona a ser melhor. Então, a maternidade tem um significado imensurável para mim e é algo que eu acho que eu só vou entender quando eu chegar no céu. Porque eu ainda vou continuar sendo mãe, né? Um dia avó, tia, e a maternidade ela vai exigindo isso de nós, cada vez mais uma maturidade maior para se doar. A gente começou falando sobre os desafios de maternidade. O que você acha que nesse mundo atual, nos dias de hoje, qual que é o maior desafio em ser mãe? Nós estamos inseridas num ambiente muito feminista e existe um lado do feminismo que ele obscurece o nosso chamado à maternidade. As mulheres, elas entram... Não quero aqui ser totalmente... Não quero ser contra, né? A mulher que trabalha fora. Já trabalhei fora sendo mãe, através desse desafio. Mas eu vejo o feminismo, ele agindo de forma muito sorrateira, assim, no nosso ambiente feminino mesmo. E aí, aos pouquinhos, ele vai degradando a nossa verdadeira feminilidade. E isso é um dos maiores desafios hoje. É a mulher achar que ser mãe rouba dela o chamado dela, quando na verdade a maternidade devolve a ela aquilo para o qual ela foi chamada. Então eu vejo que
o feminismo ele é um grande desafio porque eu casei com essa mentalidade, vamos curtir o casamento primeiro, vamos viajar, vamos deixar para ter filhos depois e vamos deixar os filhos... Quando, na verdade, não. Hoje eu vejo que os filhos são os maiores desígnios e presentes de Deus que eu poderia ter na minha vida. Gi, eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer vai ser difícil, porque eu acredito que você não vai ter uma para me descrever. Mas tenta algumas, então, ou as principais. Um momento de profunda emoção nessa sua vida materna. Tem algum que você consegue? Que quando eu falo assim, Gislaine, o que te emocionou durante esse seu percurso, vamos dizer, de 6 anos de maternidade, entre o início da gestação e até hoje? Existe algum momento que seu coração dispara um pouco mais quando você se lembra dele? São os fatos mais corriqueiros, mais simples do dia a dia, Grazi. Não são... os grandes momentos, né? Eu falo que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu casei, né? Você tava lá. Tá. E coisa linda. foi o dia que eu dei a resposta ao meu maior chamado, e o primeiro deles que é ser esposa, né? E aí, eu às vezes me emociono, assim, com as cenas deles. Às vezes eu tô lá em casa, não é fácil não, gente. Hoje, tô sem minha ajudante, eu tenho uma ajudante que me socorre, ela tá de férias, ela precisou tirar férias às pressas pra cuidar da mãe dela. Tudo é providência, né? Eu tava lá arrumando cozinha hoje, dando almoço, pondo pra dormir, vendo quem ia ficar com as crianças pra eu estar aqui. É uma correria, é uma loucura, às vezes é uma aventura. Mas de repente eu vejo as 3 meninas brincando e brincando com coisas mais simples e isso me emociona. Que lindo. É no dia a dia, assim, de verdade. Às vezes eu vejo as 3... Lá em casa a gente tem galinheiro, né, agora. Então as meninas pegam, dão mãozinha e vão pro galinheiro. Eu vejo aquela cena das 3 indo pro galinheiro, me emociona, né? Eu vejo... Então nas cenas mais simples, são as cenas que mais a maternidade hoje, ela me emociona mesmo. E que grava para sempre no coração. É no cotidiano. Né? Muitas vezes o extraordinário está no ordinário da vida. E a gente não valoriza isso. É verdade. Hoje, o que você acha, qual foi o principal ensinamento que a maternidade te trouxe? Que quem tem que mudar sou eu. Que o problema da educação hoje não são os meus filhos, né? Às vezes eu vejo as mães, eu não sei educar, a criança é muito difícil. Quando, na verdade, eu que preciso mudar. Eu que sou... Eu brinco com meu marido, falo, amor, o maior empecilho da educação das crianças hoje sou eu, né? Eu brinco assim. Porque eles me convidam todos os dias a ser mais paciente, a ser mais amorosa, a ser mais terna. E eu não sou, Grazi, né? Eu luto por isso, né? Eu trabalho isso em mim cotidianamente, assim. É uma luta todos os dias. Precisa realmente morrer aquela Gislaine velha e todos os dias nascer uma Gislaine nova. Gi, essa semana a gente está na semana que a gente celebra o Dia das Mães. A gente tem que celebrar a maternidade todos os dias da nossa vida, mas é uma data pontual que a gente celebra isso, marca isso. E eu queria então que você deixasse uma mensagem para as mães, ou para as mães que estão tentando, as mulheres que estão tentando ser mães, ou que passaram também por dores como você passou. Nem só de flores se faz uma vida de maternidade. Pelo contrário. Né? Não existe aquilo, a mulher que pensa que são só flores, é só o que está bonito no Instagram, é só o que está bonito na internet. Existem imensos desafios, existem muitas lutas, existem dores nesse momento, nesse percurso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães e que também vivem essa maternidade como você e que às vezes ainda estão precisando se dividir entre trabalho e maternidade, entre 2, 3, 4 jornadas ao dia. Queria que você falasse nesse momento, que seu coração falasse para essa mãe. Engraçado que eu pensei nisso hoje, enquanto eu estava lavando vasilha lá em casa. Eu fiquei pensando nisso, assim, né? O que eu vou falar para essas pessoas que estarão ouvindo esse programa? E pensando, assim, né? Numa mensagem principal para deixar. No início da entrevista, você disse assim, você é filho da Terezinha e muito do que você é fruto de uma mulher muito guerreira, né? Algo que você disse assim. E eu vejo que as mães se preocupam muito com o que os filhos serão nesse mundo tão conturbado. Quando a gente pensa no mundo que nós estamos hoje, e o que eu mais ouço é isso, você tem 4 filhos, como assim colocar 4 filhos nesse mundo tão louco, eu não tenho coragem, realmente, o mundo está muito mal, né? A gente vê muita tragédia, muita tristeza. Mas a gente não deve se preocupar com o que os nossos filhos serão, porque eles serão uma reprodução muito daquilo que a gente é. Então eu penso assim, se a cada dia eu for melhor, eu vou fazer com que os meus filhos sejam melhores, porque eu acredito que a minha mãe já é uma geração melhor do que a mãe dela foi, do que a minha avó foi. Eu acredito que eu já sou uma geração melhor, no sentido interiormente falando mesmo, do que a minha mãe hoje é para nós. E assim, eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu, isso já basta. Então a mensagem que eu deixo é isso, calmem, né? Às vezes eu vejo as mães muito desesperadas, assim, se acalmem. Porque aquilo que nós somos, os nossos filhos serão muito mais aquilo que nós somos, aquilo que nós damos para eles de bens materiais,
né? Eles não querem a melhor escola. Não querem, Grazi, eles não querem uma agenda lotada de inglês, de natação, eles querem um amor, eles querem a presença e a atenção. Então a mensagem que eu dou é essa, assim, é muito mais nós sermos, na nossa essência, aquilo que a gente pode ser de melhor para os nossos filhos, do que a gente pensar que precisa dar a eles muitos bens, muitas coisas, né? Deixo também uma mensagem para todas aquelas mães que ou estão vivendo esse processo da perda gestacional ou até o processo da infertilidade. Quem controla a vida não somos nós, é o nosso Criador, é Deus. Então eu acredito muito que até nesse tempo de infertilidade, Deus quer gerar outra fertilidade em nós, né? Uma vida sempre precisa ser uma vida fecunda, uma vida que dê frutos, né? Então, existem outros meios da gente exercitar a maternidade. Não é fácil viver a espera, viver a perda gestacional. Mas eu tenho amigas que estão vivendo esse processo e o quanto elas estão falando, Gislane, nesse tempo de sofrimento. Eu vejo o quanto Deus está fazendo em mim. Mas porque se decidem, assim, mesmo na dor, a amar. E eu vejo como que Deus preparando elas para uma maternidade, assim, né? Eu tenho uma amiga que enfrentou a maternidade, a Pamela. 4 perdas gestacionais. Pamela viveu esse processo, hoje ela tá com a Cecília no colo. E ela fala isso, Gislane, Deus me forjou. E eu só sou a mãe que eu sou hoje porque eu passei por esse sofrimento. Inclusive, eu já vou aproveitar e vou deixar um convite à Pamela. A Pamela tem que vir aqui. Pode convidar. A história da Pamela é sensacional. É assim, é inspiradora, é de fazer a gente chorar e de falar como Deus é bom e como Ele nos fortalece. Eu posso dar uma resposta diferente de amor ao sofrimento. É isso. Porque, às vezes, as pessoas, num sofrimento, às vezes, muito menor que a perda de um filho, bem menor mesmo, se entregam, desesperam, desacreditam. E aí a gente vê uma mãe que perde um filho com 2 meses, com 6 meses, com 8 meses, ela conseguir ter força para ir para uma rede social, ir para um rádio, ir para público, ir para os salões das igrejas e falar sobre isso e mostrar como isso a fortaleceu. Isso serve de inspiração. Por isso a gente está chamando as mães aqui hoje. É para inspirar as mães mesmo. Então, Pamela, amo você, morro de saudade. Linda, querida demais. Tá convidada já, vamos ter que marcar ela para ela vir, né? Pode marcar. Semana que vem ela tá vindo em Barbacena, a gente já marca o horário. Já tá marcado. E a última mensagem que eu deixo, Grazi, você disse também algo que me chamou a atenção. A maternidade, ela não é um mar de rosas. E existe uma romantização, não só da maternidade hoje, mas uma romantização muito grande da vida, né? Do matrimônio, de que tudo vem fácil. Nós somos uma geração, a gente fala que é a geração dos fracos, né? Olha como nossos avós, bisavós foram fortes de enfrentar guerras, de enfrentar situações de que hoje a gente não é capaz, porque tudo tá muito fácil, né? Tá tudo na palma da mão. Tudo na palma da mão. Eu não me esforço, eu não luto. E o verdadeiro amor, gente, ele requer um sacrifício, né? O amor, ele tem que se doar. Quando você pensa numa pessoa que te ama de verdade, você pensa, essa pessoa se sacrificou por mim. Por isso, quando a gente fala assim, pense em alguém que você ama muito, é muito normal a gente pensar na nossa mãe, porque são pessoas e mulheres que se sacrificaram abundantemente por nós, assim. Eu encerro falando que hoje um dos momentos que eu mais sinto o amor é quando eu vou fazer almoço. Dá trabalho. E eu me lembro da minha mãe fazendo almoço fresco todo dia pra gente, na beira do fogão. A gente chegar do colégio, ela falar, hoje é almôndega, tem 2 pra cada uma, tem que saber dividir. Divide bife. E eu falo, gente, como minha mãe amou, gente, todos os dias aquele almoço ali fresquinho, todos os dias aqui. É amor, sabe? Mas o amor sacrificial, um amor que se doa, um amor que se entrega. E aí nós estamos hoje no mundo do hedonismo, né, do prazer pelo prazer, um mundo que não valoriza mais o sofrimento, um mundo que quer, pelo contrário, a gente quer eximir os nossos filhos do sofrimento, quando não tem como. Verdade. Todos nós estamos fadados a viver esse... Hora ou outra o sofrimento vai bater na porta de alguém. E a gente tem que saber... E eu já preciso prepará-los para isso. Então, como enfrentá-lo, como viver, como superá-lo. Outro dia eu conversei com uma mãe que falou, eu não tive mais filhos porque eu tinha muito medo a minha filha foi uma filha muito alérgica, eu tive medo de ter o 2º filho, porque senão algo assim, né? O medo do outro filho sofrer, né? De a gente viver e não tem como, é algo incontrolável. É viver confiando a cada dia e tendo esperança, né? Sim, então, a mensagem que eu deixo é essa, assim, muita alegria na maternidade. É um desafio muito grande, mas é algo... Né? Eu pergunto para qualquer mãe, você viveria sem eles hoje? Não viveria, é um grande amor. E quando os filhos nos impulsionam, né? E nos lançam para frente.
Feliz Dia das Mães, Gislaine. Muito obrigada pelo convite. Gente, eu conversei com essa menina incrível, incrível, que é um exemplo de amor, de fé, que eu tenho a felicidade de chamar de amiga, que é a Gislaine Magri, mãe do Inácio, Catarina, Tereza e Ana. E filha da Terezinha. Obrigada. Muito obrigada, viu? Feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Um beijo para todas as mães.